Bom dia, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo das cadeias alimentares, transferências de energia. Bom, as cadeias alimentares, nessas cadeias, os organismos eles estabelecem relações de alimentação em um ecossistema. A cadeia ela é composta por produtores, consumidores e decompositores. No meio ambiente, os seres vivos eles interagem entre si, transferindo matéria e energia por meio da nutrição. Ou seja, a cadeia alimentar ela é um meio de sobrevivência dos seres vivos, onde um está sempre dependendo do outro. Como a gente pode ver nesse esquema abaixo, tem um esquema de uma cadeia alimentar, onde ela se inicia com os decompositores e depois vem os consumidores secundários, vem os consumidores primários e vem os produtores, que são as plantas. As plantas, elas são os únicos produtores que são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento. Ela vai utilizar a energia do sol e os nutrientes do solo para produzir o seu próprio alimento, e daí ela vai servir de alimentação para os demais seres. O que são os seres produtores? Bom, os seres produtores são seres vivos que fabricam o seu próprio alimento através da fotossíntese, ou seja, são seres autótrofos que são capazes de produzir o seu próprio alimento, que não depende de outro ser vivo para sobreviver. Os seres produtores, eles são os primeiros da cadeia alimentar, que não precisam se alimentar de outros organismos. Por exemplo, as plantas, as algas, os vegetais e algumas bactérias são os exemplos de seres produtores. Aqui a gente pode observar a planta que o que vai fazer com que ela produza o seu próprio alimento é a energia do sol, o oxigênio e os nutrientes que ela retira do solo. Então, é através dessa troca de energia, dessa absorção de energia, é que a planta vai produzir o seu próprio alimento. E esse nome que se dá ao processo de produção do alimento das plantas é chamado de fotossíntese. E os seres consumidores? Bom, os seres consumidores são todos esses organismos que se alimentam de outros seres vivos, que são chamados de consumidores. Para simplificar, chamamos os primeiros consumidores da cadeia, isto é, os animais herbívoros, que são aqueles que se alimentam de plantas. Esses herbívoros eles são chamados de consumidores primários ou consumidores de primeira ordem, porque eles se alimentam diretamente dos seres produtores, que são as plantas. Por isso que eles são chamados de consumidores de primeira ordem. Também são exemplos de consumidores os seres humanos, que se alimentam de outros seres vivos e de vegetais, e assim por diante. E os seres decompositores? Bom, os seres decompositores são os organismos que se alimentam de matéria morta e excrementos, provenientes de todos os outros seres, de todos os outros níveis tróficos. Este grupo inclui algumas bactérias e fungos. O seu papel no ecossistema é muito importante, uma vez que transformam as substâncias orgânicas de que se alimentam em substâncias minerais. Por exemplo, esses seres decompositores eles vão se alimentar de restos de animais, restos de vegetais, e eles são importantes porque eles fazem com que o ciclo ele não pare. Por exemplo, uma planta que completa o seu ciclo de vida, ela morre, ela se decompõe através desses seres decompositores que vão transformar ela em outros tipos de substâncias. Aqui nós temos alguns exemplos de cadeias alimentares. Nessa primeira cadeia aqui, nós podemos observar que as plantas elas são produtores. Elas vão servir de alimentos para os consumidores e também para os decompositores. Os decompositores eles decompõem tanto os consumidores quanto os produtores. Outro exemplo de cadeia alimentar: os fungos e bactérias são os decompositores,
O gavião aqui, ele é consumidor. A planta, ela é produtora, que produz o seu próprio alimento, que serve de alimento para o gafanhoto, que é um consumidor primário. Consumidor primário porque ele se alimenta diretamente do produtor. O sapo, que se alimenta do gafanhoto, ele é um consumidor secundário, porque ele se alimenta não a partir do produtor, mas a partir de um ser que se alimentou dos produtores. A cobra, ela já é um consumidor de terceira ordem. E o gavião, ele é um consumidor final, porque ele já vai se alimentar de um ser que já veio se alimentando de outros seres que se alimentaram dos seres produtores. Aqui nós temos exemplos de outra cadeia alimentar, onde a gente pode observar que as plantas são os produtores que produzem o seu próprio alimento. O leão está representando o consumidor, porque ele não é capaz de produzir o seu próprio alimento, ele se alimenta de outros seres vivos. E os fungos, que são os decompositores, ou seja, eles se alimentam através de restos de animais e vegetais, transformando esses restos em outras substâncias. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima e um forte abraço.